Oi, eu sou o Guará, e como o PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, dos tucanos paulistas, saiu do luxo ao lixo. O PSDB, que foi um dos maiores partidos que definiu a política brasileira, fundado em 1988, governou o Brasil por 8 anos consecutivos, comandou o estado mais rico do país por 28 anos ininterruptos, produziu nomes que marcaram gerações como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e José Serra. O PSDB em seu auge não era apenas um partido, era uma máquina eleitoral que dominou a política brasileira da redemocratização até recentemente. Em seu auge, o PSDB era sinônimo de competência administrativa e da social-democracia tropical. E hoje, em 2025, o partido não está apenas em crise. Ele entrou em uma queda livre rumo ao esquecimento político. De 2016 para 2020, o PSDB caiu de 793 prefeitos para 520, e em 2024, o partido fez 309 prefeitos eleitos. O maior recuo entre todos os partidos brasileiros tradicionais. Nas capitais brasileiras, onde o PSDB tinha eleito 7 prefeitos em 2016 e 4 em 2020, nenhum tucano venceu em 2024, a primeira vez na história do partido. O PSDB não é o único caso. Os maiores partidos da redemocratização todos tiveram mudanças radicais até hoje. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, do clássico Leonel Brizola, em 1996 havia feito 430 prefeitos. Em 2024, o partido fez 150. Um dos partidos mais clássicos do Brasil, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro de Getúlio Vargas, em 1996 fez 384 prefeituras por todo o Brasil. Em 2020 fez 212, a última eleição do partido, até ser fundido e virar o PRD. Mas o que causa a sensação de que algo diferente desta vez é a magnitude do colapso. Não é apenas uma derrota eleitoral, é o derretimento do PSDB, o sumiço de um dos partidos que mudou o Brasil durante décadas. E claramente não é mais apenas uma fase ruim, é o fim do partido. Mas vamos entender o porquê. Se você é brasileiro, provavelmente se lembra de 2022 como o ano da polarização extrema entre Lula e Bolsonaro. Mas para quem destinou um olhar para o PSDB daquele ano, significou algo muito mais dramático. Foi o apocalipse tucano. Pela primeira vez desde sua fundação, o PSDB não elegeu nenhum governador em primeiro turno e só conseguiu colocar 3 no segundo. E nenhum senador. Vou repetir porque é importante. Nenhum senador. Um partido que já foi hegemônico não conseguiu eleger um único representante para o Senado Federal. O PSDB passou de 29 para 14 deputados federais. Mais da metade da bancada simplesmente evaporou no meio tempo. Foi o partido que mais perdeu em 2022. E a facada mais profunda veio de São Paulo, que pela primeira vez em 28 anos, o PSDB não elegeu o governador do estado mais rico, populoso e politicamente importante do país. Rodrigo Garcia sequer passou para o segundo turno. Para os tucanos mais antigos, foi como ver o Titanic afundar, só que muito mais rápido. Mas vamos voltar no tempo para os tempos de glória de FHC. Para entendermos a magnitude desta queda, precisamos voltar no tempo em 1988, onde um grupo de dissidentes do PMDB, marcado por Mário Covas, José Serra e Fernando Cardoso, fundou o PSDB, com uma proposta até ambiciosa, criar uma social-democracia moderna no Brasil, e o partido cresceu rapidamente. Em 94, apenas 6 anos após sua fundação, FHC foi eleito presidente no primeiro turno com o Plano Real debaixo do braço. FHC governou por 8 anos seguidos o Brasil, sendo o primeiro presidente reeleito da história. Durante esse período, o PSDB não era apenas o partido do presidente. Os tucanos eram o partido da estabilidade econômica, das privatizações, da abertura do mercado e o partido do real, o partido que domou a inflação. Simultaneamente, o PSDB construiu uma fortaleza praticamente impenetrável em São Paulo. De 95 até 2022, 27 anos consecutivos, foram marcados por governos tucanos no Palácio dos Bandeirantes. O partido comandava não apenas a máquina estadual mais poderosa do país, mas também prefeituras importantes, tinha bancadas robustas no Congresso, dominava debates nacionais, e entre 94 e 2014, o PSDB disputou todas as eleições presidenciais, chegando ao segundo turno em 4 delas e vencendo 2 no primeiro turno. Este era o partido antipetista mais consolidado que os centro-direitas como o PFL e Democratas, e não sendo o PT, na época era razão de voto. Até
deixar de ser. A trajetória de queda começou sutilmente, mas foi acelerando como uma avalanche. Em 94, a FHC vence as eleições sem dificuldades, levando no primeiro turno 54% dos votos. O partido ficou com a terceira maior bancada do Senado e da Câmara dos Deputados. E em 98, novamente, a FHC leva os tucanos nas costas, vencendo no primeiro turno com 53% dos votos. E o PSDB fica com a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e mantém a terceira no Senado. Em 2002, Lula vence de José Serra dos Tucanos, mas o partido ainda era a voz da oposição e a sigla para a presidência ainda era entre PT e PSDB. E no legislativo, as coisas estavam o mesmo de sempre. E o mesmo cenário se repete com Alckmin em 2006 e em 2010 com Serra de novo. Mas agora sim, em 2014, podemos dar uma voz maior às trombetas que estavam prestes a serem tocadas. As razões do colapso. O PSDB nasceu como propaganda social-democrata. Ele tentou ser uma social-democracia, depois ensaiou um liberalismo econômico de conveniência e em outros momentos flertou até com um populismo fiscal. Tentou se posicionar no centro, mas sempre foi empurrado para todos os lados. Mas isso em si não representa muito para o eleitorado brasileiro. A verdadeira perda de identidade foi outra. O PSDB deixou de ser a voz da oposição. Por quase 20 anos, o eleitor que rejeitava o PT encontrava nos tucanos o seu contraponto. As eleições presidenciais de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 foram praticamente plebiscitos entre o PT contra o PSDB. Tucanos eram anti-PT e por si só eram um ativo político imenso. Mas veio 2005. Explodiu o escândalo do Mensalão, um dos maiores esquemas de corrupção política da história do Brasil em pleno governo Lula. Era a chance perfeita do PSDB assumir a bandeira da moralidade, do combate à corrupção e se consolidar como oposição implacável. Só que não. Em vez disso, o partido apareceu colado com o PT nos esquemas, nos estados e no Congresso. As denúncias contra a figura tucanas em Minas e São Paulo, em contratos públicos, começaram a pipocar pelo país. E o eleitor começou a perceber que o PSDB não era tão diferente assim do PT. E se em 2005 o Mensalão expôs a amizade tucano-petista, em 2014, o Petrolão e a Lava Jato comprovaram. A narrativa de que o PSDB era a alternativa do PT desmoronou, quando a operação mostrou que os dois partidos dividiam as mesmas mesas, os mesmos contratos e os mesmos esquemas. Tudo. A eleição de 2014 foi a mais ridícula nessa democracia latino-americana. Dilma Rousseff e Aécio Neves passaram o segundo turno não discutindo projetos para o Brasil, mas sim disputando quem era o menos corrupto. Era um campeonato de lama. O PT acusava Aécio de beneficiar empreiteiras e ter ligações com delatores. Enquanto isso, o PSDB devolvia, acusando o PT de chefiar o maior esquema de corrupção do planeta. E enquanto o PT mantinha sua identidade à esquerda, o PSDB acabou perdendo uma das suas principais características que tinha, que era não ser o PT. Os tucanos foram a voz da oposição ao petismo durante 2 décadas, mas isso não estava mais se mantendo. No fim, a mensagem que ficou para a população foi devastadora. Não havia oposição de verdade. Eram apenas 2 lados da mesma moeda suja. Em 2014, Aécio Neves perde para Dilma por uma margem apertadíssima. Parecia recuperável, mas não era. Aqueles anos de 2015 a 2018, o cenário brasileiro mudou completamente. Foi a pior fase da história do PT e também derrubou o PSDB. O bolsonarismo capturava a direita que acordava depois de décadas de sono. E o eleitor médio brasileiro viu no bolsonarismo uma nova voz da oposição. E justamente com isso, o ninho dos tucanos colapsou. Em 2018, Geraldo Alckmin, figura gigante do partido, obtém apenas 4,7% dos votos da eleição presidencial, ficando em 4º lugar. Uma humilhação para o partido. Em 2022, pela primeira vez na história, o PSDB desiste da eleição presidencial. João Dória, que havia vencido as prévias, foi forçado a renunciar à candidatura em meio às brigas internas. Se a decadência nacional já era grave ao partido, em São Paulo, o berço tucano, a fortaleza intocável por quase 3 décadas, o colapso foi ainda mais dramático. A hegemonia tucana começou a ruir, não só por causa dos escândalos de corrupção, mas também por uma gestão medíocre e cansada no estado. Após tantos anos de governo, a população passou a enxergar o PSDB como um partido burocrático, distante, incapaz de oferecer soluções reais para os problemas crônicos de São Paulo, e levou ao resultado de que, nas eleições de
de 2024, o PSDB venceu apenas 21 dos 645 municípios de São Paulo. A região mais importante do país virou um deserto tucano. E no final, o PSDB foi devorado por dois lados. Com a sua base histórica em ruínas, o PSDB começou a ser engolido por dois flancos. Pela direita, com o bolsonarismo, onde o eleitorado anti-PT conservador, que votava de maneira automática nos tucanos, encontrou em Bolsonaro um discurso muito mais direto e agressivo, onde o PSDB falava em moderação e responsabilidade fiscal. Bolsonaro gritava contra o sistema, contra a corrupção e contra o PT. O que restava da base tucana migrou em massa para o PL e para aliados do bolsonarismo. A imagem do partido antipetista foi sequestrada por Bolsonaro. Pelo centro, a traição de Alckmin foi pesada. Virou vice de Lula em 22. Uma jogada que matou de vez a ideia de que os tucanos eram alternativa ao PT, enquanto o restante migrou para o PSD, republicanos e outros partidos de centro que ocuparam o espaço pragmático que o PSDB deixou vazio. E o resultado é que o PSDB ficou espremido, não tinha mais o apelo com os conservadores, nem dominava o centrão político e tentava ser tudo e não era nada. E tudo isso só pode levar a uma única conclusão. No fim, se o PSDB desaparecer do mapa político brasileiro, não poderá culpar ninguém além de si mesmo. Não foi o PT que destruiu o PSDB, não foi o Bolsonaro e não foi o sistema eleitoral. O PSDB cavou a própria cova ao abandonar a sua essência e mergulhar nos mesmos vícios que diziam combater. O partido que nasceu se apresentando como uma alternativa limpa, como oposição à corrupção petista, acabou se jogando nos mesmos escândalos. Governos estaduais tucanos, especialmente São Paulo e Minas, sendo alvos de investigações sobre propina em obras, superfaturamentos em contratos e esquemas de caixa 2. O eleitorado entendeu o recado. O PSDB não era diferente do PT, era apenas mais uma sigla no banquete da corrupção nacional. Preferiu os esquemas, os gabinetes e a autopreservação em caciques do que reconstruir a própria identidade. Hoje o partido que nasceu para modernizar o Brasil está morrendo da forma mais antiga possível, pela corrupção e pela irrelevância. E se houver uma fala final para essa história do PSDB, que seja esta: eles mesmos se destruíram. Mas, se a velha política está morrendo, quem nasce em seu lugar? O vazio deixado pelo PSDB e pelos demais partidos que traíram o povo, como o PDT e o PTB, não pode ser preenchido pela esquerda corrupta ou pelo oportunismo dessa direita que só surfa na onda da indignação. O Brasil precisa de algo maior, de um movimento nacional patriótico, enraizado na soberania e na ordem e no progresso. E esse movimento já existe. É o MOP, o Movimento Ordem e Progresso. Nós não acreditamos em meia oposições, em partidos que fingem criticar, mas se alimentam do mesmo sistema. O MOP acredita em um Brasil soberano, livre da corrupção, livre do crime organizado e livre da manipulação da velha política. Enquanto os tucanos se renderam, nós erguemos a nova bandeira. Enquanto eles traíram o povo, nós devolveremos o Brasil ao povo brasileiro. Porque o problema do Brasil nunca foi o povo. O problema do Brasil é quem manda no povo. E o MOP nasceu para mudar isso. Pela pátria, pela ordem e pelo progresso, eu sou o Guará e até a próxima.